Serapis, ele era um deus que foi instituído ali por eles, que tinha características egípcias e características gregas. Era uma forma deles se darem bem ali com os egípcios, né? Os egípcios ali com o pessoal e criar essa sincronia, né? entre essas culturas, né? Egípcia e grega. Então tem até o templo do Serapeu, bastante conhecido ali em Saqqara, um templo subterrâneo, bem interessante. Então, que era o principal templo da religião de Osíris e Ísis também, naquela época, né? Então o ataque ele foi semelhante a ordenar a destruição do Vaticano, por exemplo. Então os sacerdotes egípcios eles foram massacrados em seus santuários e nas ruas, né, e tudo. E a ferocidade da violência, ela consumiu ali sacerdotes, seguidores, a própria elite intelectual egípcia, ali de Alexandria, Mênfis e outras cidades do Egito também, que foram muitos deles assassinados, seus templos destruídos, bibliotecas destruídas, inclusive há quem coloque a culpa nos cristãos pela destruição ali da biblioteca de Alexandria. A gente tem várias hipóteses com relação a essa biblioteca. Tem ali um problema que houve na época do reinado da Cleópatra, a última faraó do Egito, antes do Egito perder a hegemonia, né? Então, a Cleópatra é atribuída ali àquele período, né? A questão de que houve uma revolta e queimaram a biblioteca e tudo. Por quê? Porque eu estou em mente aqui com aquele conflito no período de Calígula. Lembra ali aquele período em que envolvem praticamente 3 religiões específicas, né? Que eram os gregos, egípcios e os próprios judeus. E começa então a ter uma influência muito forte. A minha pergunta nesse momento que você citou, até porque o Filo é quem vai defender o deus Serapis, isso está na sua obra, né? Existe na historiografia, na documentação, um ponto culminante que a gente possa dizer assim, ó, aqui foi o apogeu, ou tudo foi sendo assim de forma muito progressiva, ou teve esse momento realmente que... Ainda dessa forma progressiva, né? Lentamente, progressiva. Você vê que eles ali influenciaram ali os gnósticos, o próprio gnosticismo. Tem algumas influências também no cristianismo e em outras religiões. Então foi ocorrendo tudo dessa forma, progressiva, né? E ali no caso dos flavianos, né, quando foram criar lá de acordo com a teoria, né, a teoria flaviana, quando eles foram realmente criar ali, fazer construir aquelas narrativas, né, e aí com certeza eles adotaram, assim como de outras crenças também, fragmentos, né, dessas mitologias, né, então o Thoth, que é o deus, né, que da sabedoria, da escrita, do alfabeto, enfim, da matemática, ele que é o mesmo Hermes Trismegisto, então está totalmente ligado ali ao hermetismo, que veio do Egito, que entrou em sincronia ali com os gregos, né, os gregos pegaram muito ali do Egito e levaram para construir também todo esse personagem, o Hermes Trismegisto, né, e o hermetismo em si. Então há muitas influências herméticas também, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. É como se fosse uma grande salada, na verdade. Vai marcar muita coisa, porque após esse exílio é que a elite sacerdotal vai começar a finalizar e vai começar a escrever muitos dos textos, a maioria dos textos do Antigo Testamento. Isto é um artefato arqueológico. Os textos bíblicos, eles dão indícios do contexto de seus redatores, e a gente precisa aprender que metodologia é fundamental para a pesquisa. É o seguinte, você é especialista em Antigo Testamento, e nós sabemos que uma das coisas muito importantes para os especialistas do Antigo Testamento não é só um diálogo metodológico para analisar os textos do Antigo Testamento, a própria historicidade, ter a arqueologia que possibilita um solo mais, pode-se dizer, de materialidade cultural, né, para uma abordagem, mas, sobretudo, conhecer a própria língua hebraica, como você demonstrou conhecimento, o próprio grego, né, a tradução para a Septuaginta. Então, vamos nos focar aqui em algo interessante. E lá na frente a gente vai trazer outros pontos. Como nasce na Constituição do povo de Israel, na formação religiosa, teológica, o javismo, que é algo muito mesmo
até hoje debatido, sabe, comentado. E como é a sua área? Vou usar aqui um carioquês, Angela. Como é a sua praia? Da guerra, da luta armada. E aí nós vamos perceber que esse Javé popular, que esse Javé local, que era restrito a uma área e que não era uma divindade para todas as áreas, ele não tinha problema com outras divindades. Ele convivia, o culto a Javé convivia com o culto a outras divindades. Tanto de que há fontes, na verdade, trabalhando, costurando, né, a narrativa, resíduos do passado politeísta de Israel, ou seja, a substituição de crenças em deuses por uma fonte posterior que quer cunhar, na verdade, o monoteísmo, o próprio javismo, para subverter, né, e pode subjugar os outros povos, mas não tem problema. Por quê? Porque eu tenho uma pergunta para te fazer que de alguma forma está interconectada a... É um dos textos mais antigos, proféticos, né? É o profeta mais antigo, é o livro de Amós, que é um profeta do Reino do Norte, um profeta que foi enviado para o Reino do Norte, Israel, e ele tem tradições mais antigas. Então, é em Amós que você tem um resquício de uma tradição, de um êxodo mais antiga. Tem que o Javé do povo vai sendo apagado, vai sendo até mesmo silenciado, e esse Javé do culto centralizado, do culto oficial, vai sendo imposto à população. É preciso que as outras divindades que vão ser proibidas posteriormente, elas sejam substituídas. Por quê? Porque o Javé do povo, ele era responsável somente no âmbito e no campo da guerra, da luta armada. E na medida que há outras necessidades da vida, né, como a agricultura, como a sobrevivência, a criação de filhos, os problemas de casamento, os problemas da sociedade em geral, é preciso outras divindades para dar conta dessas outras áreas. E quando o Javé oficial, ele vai... Supostamente, alguns defendem da Trindade. E foi muito importante quando você falou da necessidade do exegese saber mais do que hebraico e grego. Delimitar uma perícope, fazer segmentação, análise lírico-semântica, são apenas partes, são critérios para uma interpretação. Se o exegeta ele não mergulhar dentro dessa culturidade, dentro dessa tradição, ele pode, inclusive, interpretar um termo como esse aí, olha, que está na tela, né, como, de fato, uma apologia à doutrina da Trindade. Crítico, dos quais alguns a nossa ilustre falou aqui, nos quais ela é chamada de Senhora da Serpente. Então, fazendo primeiro já esta colocação, a minha pergunta é: a autora, que eu acredito que seja, com certeza, bibliografia nos seus projetos, ou às vezes simples leitura, ela vai argumentar que Eva, que aparece no livro do Gênesis, né, 2:4b, por relação à questão da fonte, e 3:24, é uma figura que aparece desmitologizada de Asherá, em que Eva, ali como Asherá, representa a fertilidade. Uma árvore. Então, a narrativa de Gênesis 3, ela é muito similar ao mito em torno da deusa Estar. O mito em si, né, com a árvore, com a serpente e esses elementos todos. E sentarem aqui esse momento tão maravilhoso. Ângela, um beijo no seu coração, muito obrigado, estimo para você um ótimo, maravilhoso final de semana, saúde para a sua família, com essa, né, pandemia aí, esse momento que você teve de muito cuidado,
sucesso à carreira. Espero que muito em breve outras obras estejam nas livrarias, para eu possa também enriquecer aqui o meu acervo e aliás, vou comprar e eu quero autografar. Ó, muito obrigado a todos, uma ótima noite, um beijo no coração, fui pessoal!